minhas amigas, uma boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse momento de reflexões, a respeito dos ensinamentos de Jesus Cristo à luz da doutrina espírita. Para as reflexões da noite, a gente vai estar tratando de uma passagem que está no livro Fonte Viva, no capítulo 139, intitulado Na Obra da Salvação. O Emmanuel ele vai pegar um texto que está na primeira epístola, de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 9, que vai falar assim: porque Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, antes da gente entrar no texto, propriamente dito, eu gostaria de fazer uma revisãozinha, do que é, a carta. A gente vem tratando aí nos últimos temas aí, as cartas de Paulo, e é bom a gente entender a história, o que a carta traz, quando ela foi redigida ali, pelo menos de um ponto de vista histórico nosso, assim, de o que os historiadores têm de informações com relação à escrita da carta. Isso é muito interessante para a gente entender o contexto do porquê Paulo escreve as cartas, e como que essas cartas acabam chegando nas mãos dessas comunidades. Então a ideia inicial das cartas ela está para a gente lá no livro Paulo Estevão, onde o Emmanuel vai trazer para a gente que Paulo, através de suas viagens, ele vai fundando ali as comunidades, e daí, ao longo do tempo, essas comunidades elas vão pedindo assistência de Paulo, com relação a alguns assuntos, alguns entendimentos ou desentendimentos que iriam acontecendo, que aconteceram diante das dúvidas, diante das relações mesmo entre as pessoas. Então, assim, uma coisa meio que normal para algo que estava surgindo, uma ideia nova ali que estava sendo disseminada. E daí, diante da impossibilidade de Paulo estar presente nesses lugares, as viagens eram bem difíceis, complicadas naquela época, e daí a espiritualidade, através de Jesus, recomenda que ele escrevesse, para essas comunidades, sob a assistência de Estevão. Olha que interessante. E daí Estevão ali, claro, junto com outros espíritos ali, auxiliam Paulo e seus colaboradores diretos ali, como Silas, Timóteo, vários outros ali. E ele acaba escrevendo essas cartas diante das necessidades que iam surgindo. Então, essa carta aos Tessalonicenses, o pessoal da cidade de Tessalônica, uma cidade aí que era do antigo império ali, da província, da Macedônia, do Império Romano, que atualmente ali é mais ou menos no norte da Grécia. Então, uma cidade bastante importante, dentro, por conta da transição que acontecia, das caravanas ali entre o Ocidente e o Oriente. Então eles passavam muito ali por aquela região. Então foi a primeira carta de Paulo, com o apoio de Silas e Timóteo, mais ou menos aí por volta do ano 50, depois de Cristo, que ele redigiu aos cidadãos aí, os cristãos de Tessalônica. Tá? De acordo com a maioria dos eruditos teóricos, ela foi a segunda epístola escrita pelo Paulo. A primeira aí foi aos Gálatas. Bom, nesse capítulo 5, dos versículos 1 ao 11, o Paulo ele vai tratar do tempo em que Cristo há de voltar, é desconhecido.
né? E daí a necessidade da vigilância. Esse é um tema bastante importante para a gente, né? Porque principalmente aí outras denominações religiosas falam muito, né, desse retorno do Cristo, né? Então eles falam de um retorno físico mesmo, né? Tal qual o Cristo se apresentou na figura de Jesus para a gente, né, naquela época. Né? Mas para a gente, né, espírita, o entendimento ele é um pouco diferente. Né? Então, assim, a gente sabe que Jesus ele não foi, né? Ele sempre esteve com a gente. Né? Então, assim, alguém que não foi, né, não tem como voltar. Né? Então, ele sempre esteve conosco. Ele mesmo nos asseverou isso, né? Onde dois ou três se reunirem em meu nome, né, eu ali estarei presente. Né? Então, a presença dele ela é contínua aqui entre nós, né? E basta que a gente faça um acesso, né, a essas verdades, e todos esses ensinamentos. Né? Mas aqui é uma volta no sentido né, do tempo, né, que a gente acaba vivenciando nesse momento de transição planetária, onde realmente vai acontecer aquela, né, separação do joio do trigo, né, onde as últimas oportunidades, né, estão sendo dadas, né, para que os espíritos possam realmente encontrar esse caminho, né, que seria o caminho da salvação, né, o caminho da verdade. Então seria mais uma volta assim, nesse sentido, não uma volta, né, num corpo físico, porque não teria necessidade disso. Né? Ele já veio, já deixou a sua mensagem, e daí basta que a gente, né, aplique, né, todo esse conhecimento, né, que ele nos deixou para que a gente consiga fazer esse acesso a esses planos mais elevados. Né? Bom, o contexto histórico também é bastante interessante, né, para a gente estar observando. Né? Então, colocado assim, na segunda viagem missionária, né, Paulo, Silas e Timóteo chegaram pela primeira vez a Tessalônica, após passar por Filipos, né, uma outra cidade ali da região. No período em que ficaram na cidade, Paulo pregou na sinagoga, né, onde converteram um grande número de gregos, lançando as fundações, né, de uma das mais marcantes igrejas da época. Né. Então, isso aqui é interessante para a gente, né, porque assim, fala que ele pregou na sinagoga. Né. Mas como que alguém que está de passagem na cidade, né, prega na sinagoga? Né? É interessante a gente pensar isso. Porque assim, quando a gente pensa, né, nas denominações religiosas que a gente conhece, né, pegar aí os evangélicos, católicos, né, nós próprios espíritas, assim, para uma pessoa falar lá na frente, não é uma coisa simples. Né? Não é alguém que chega ali que vai falar lá no lugar do padre, no lugar do pastor, no lugar do palestrante espírita, né? Assim, demanda um tempo de preparação, né? E de cada denominação, né, vai ter o seu procedimento. Né? Só que isso aqui era uma característica, né, do judaísmo, de você, num dado momento ali daquela cerimônia, mais ou menos assim, você abrir, né, para, né, que as pessoas pudessem falar. Né? E daí Paulo, né, com a sua eloquência, né, com a sua oratória, ele, ele era muito bom nisso. Né? Então ele conseguia falar de uma forma, né, bastante assertiva, muito né, pelo tempo dele, né, de vivência dentro dessa religião, né, como doutor da lei. Né? Então ele sabia, né, falar, ele sabia o que falar. Ele conhecia toda a lei, né, e todo, né, o Velho Testamento, digamos assim. Né? E daí ele começa a converter realmente, né? Muito interessante. Né? Então ele prega ali, né, e um grande número acaba se convertendo. Né? Aí ele continua assim, né? Aí os historiadores contam, né? Mas eles permaneceram em Tessalônica, né, por um curto período de tempo, pois os judeus, né, movidos por inveja, está lá em Atos, né, 17:5, Atos dos Apóstolos, né, revoltaram a cidade e iniciaram então uma perseguição contra Paulo, né, acusando de traição a César. Né? Então é aquela coisa meio que parecida com o que aconteceu com Jesus. Né? Então vem alguém, né, falando algo contrário ali a esses ideais, né, mais tradicionais, né, do judaísmo, e daí eles se revoltam, né, eles
eles começaram ali uma perseguição mesmo, né, contra Paulo, né. Aí Paulo e Silas são obrigados a fugir da mesma, né, de Tessalônica, né, para Bereia, né, uma outra cidade, onde houve muitas conversões, né. Então nesse processo aí de fugir de uma cidade para outra, ele já chega lá já falando e já convertendo também, né, atraindo novamente a atenção dos judeus de Tessalônica, né, que seguiram para lá para incitar a população, né. Então o Paulo ele ia andando, convertendo e o povo, os judeus iam atrás dele para persegui-lo, né. Essa era as viagens de Paulo, né. O pessoal acha que né, que foi tranquilo, né, que Paulo saía viajando e tal. Não, ele saía fugindo do pessoal, né, foi apedrejado, né, preso, então assim, ele passou por muita situação complicada, né. Então Paulo foi obrigado a se separar deles, né, e por mar, né, foi levado até Atenas. Ele estando nessa cidade não demorou muito até que Timóteo se juntasse a ele, mas logo Timóteo foi enviado de volta a Tessalônica, né, para obter notícias da igreja fundada naquela cidade, né. Nossos colaboradores, né, de Paulo eles ajudaram muito, né. Eles colaboraram muito com o trabalho dele. Então, assim, ninguém está sozinho né, nesses trabalhos que são realizados. A gente sempre tem ajuda, né, tanto de encarnados quanto de desencarnados, né. Então, é algo importante para a gente, né. Na grandeza de Paulo ali, ele sempre teve, né, muito auxílio, né, desses encarnados mesmo, né. Enquanto isso, Paulo partiu para Corinto, né, uma outra cidade ali da Grécia, muito importante também, né. E estando nessa cidade, Timóteo retorna com ótimas notícias sobre a fé, esperança, amor e perseverança dos irmãos de Tessalônica, né, mesmo em meio às perseguições sofridas, né, escrevendo-lhe então a epístola. Daí Paulo escreve a carta, né. Então assim, ele recebe essas notícias, né, de, de que as coisas estão indo bem lá, e daí ele é inspirado a escrever essa primeira carta, né, aos Tessalonicenses, né. Então só para a gente entender um pouco esse processo, né, de onde que surgem as cartas, né, por que né, Paulo acaba escrevendo. Então era uma forma de estar dando um apoio, né, uma comunicação e uma continuidade ao seu trabalho. Eu acho que isso é um ponto importante para a gente, porque, como eu falei, né, ele não poderia estar voltando, né, mesmo porque muitas vezes era perigoso mesmo, né, com relação à sua própria vida, mas também a dificuldade com relação a essas viagens, né. Bom, entrando aí no texto do Fonte Viva, né, então, como eu falei, né, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação, né, por nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, o benfeitor ele começa assim: por que não somos compreendidos? Por que motivo a solidão nos invade a existência? Por que razões a dificuldade nos cerca? Por que tanta sombra e tanta aspereza em torno de nossos passos? E a cada pergunta feita de nós para nós mesmos, seguem-se comumente o desespero e a inconformação, reclamando, né, sobre os raios mortíferos da cólera, as vantagens de que nos sentimos credores. Então, assim, Emmanuel ele vai começar a reflexão, né, falando dos nossos sentimentos, né, falando de nossas indagações, falando de nossas dúvidas. Então, isso aqui é algo que atinge a todos nós, né? Então, por que não somos compreendidos, né? Quem aí nunca se sentiu incompreendido diante das situações da vida, né? Por que motivo a solidão nos invade a existência? Quantas vezes aí passamos por momentos solitários, momentos difíceis, né, onde nos sentimos, né, solitários diante, né, de cada luta, de cada dor, né? Por que a dificuldade nos cerca? Né? Por que tanta sombra e aspereza, né, em torno de nossos passos? Né? Então, o que o Emmanuel está trazendo aqui para a gente? Situações normais de alguém que está buscando, né? Então, se eu estou
estou buscando algo e eu estou sendo capaz ali de realizar perguntas, é porque eu estou querendo entender algo, eu estou buscando esse entendimento. Né? Então fazer perguntas é algo assim muito natural e é uma didática excelente, né? Visto que o livro dos Espíritos ele foi construído, né, em cima de perguntas. Né? Então a qualidade da pergunta é essencial. Né? Então quando a gente vê lá no livro dos Espíritos, né, assim, o nível, né, das perguntas do Allan Kardec é algo assim absurdo. Né? Então um homem, né, extremamente preparado para aquela missão. Né? Então para a gente é a mesma ideia, é a mesma coisa. Né? Então assim, fazer perguntas é natural, mas a gente tem que pensar sempre na qualidade dessa pergunta e buscar realmente o entendimento. Né? Então, né, o que o Emmanuel está trazendo aqui para a gente inicialmente é isso, né? Ou seja, passamos por essas dúvidas, né, por esses momentos, mas aí segue a reflexão. Declaramos-nos, né, decepcionados com nossa família, desamparados por nossos amigos, incompreendidos pelos companheiros e até mesmo perseguidos por nossos irmãos. Né? Ele está falando de situações cotidianas e corriqueiras, né? Quem nunca se sentiu dessa forma. Né? A intemperança mental, né, carrega para o nosso íntimo os espinhos do desencanto e os desequilíbrios orgânicos inabordáveis, transformando-nos a existência num rosário de queixas preguiçosas e enfermiças. Né? Então ele começa a falar do processo. Né? Então, ou seja, diante, né, dessas dificuldades, né, dessas decepções, a gente cria, né, uma intemperança mental. Né? Então, ou seja, eu crio algo para mim mesmo, né, que não é bom. Né? Então ele fala, né, como espinhos aí, né, do desencanto e do desequilíbrio orgânico, ou seja, isso vai provocar em mim reflexos, né, no organismo. Então o meu corpo ele vai, né, refletir esse desequilíbrio mental, né, que eu acabo vivenciando diante dessas situações. Né? Então ele fala, né, transformando-nos a existência, né, num rosário de queixas preguiçosas e enfermiças. Né? Então, ou seja, ele fala que isso tem preguiça ali envolvido, né? Porque talvez a coisa mais fácil a fazer mesmo diante da dificuldade é ficar reclamando, né? É ficar choramingando e falando que eu não mereço isso, que isso não deveria ter acontecido comigo, por que, que o pessoal me trata assim, por que, que eu vivo dessa maneira. Então, esse pensamento, isso aí cria, né, em nossos corpos, né, um desajuste orgânico, e daí a gente fica doente. Né? É isso que o Paulo está falando. Então, ele está falando de um processo, né? Então ele explica o processo para a gente. E isso é importante, né? Para que a gente possa, né, mudar, né, esse padrão de comportamento. Né? O objetivo é o entendimento. Né? O objetivo é que a gente realmente compreenda o processo e daí a gente, a partir disso, a gente consegue mudar, né? Claro, a partir da nossa vontade, né, mudar isso. Né? Então, se esses desequilíbrios, né, orgânicos, esses problemas que acabam surgindo, né, depende do meu pensamento e da forma como eu acabo lidando, né, com essas situações, eu preciso mudar essa minha atuação. Então, esse é o primeiro entendimento. Né? Compreender o processo para que eu possa raciocinar e compreender, né, como promover essa mudança. Né? Aí ele explica, né? Isso, porém, acontece porque não fomos designados pelo Senhor para o despenhadeiro escuro da ira, e sim para a obra da salvação. Né? Daí ele faz relação com o versículo, né, que ele apresentou lá em cima. Ou seja, não é da nossa natureza, né? Deus não nos coloca nessas situações, né, para que a gente, né, fique irado com essas situações. Né? Ele coloca ali, né, o despenhadeiro escuro da ira, ou seja, não foi para isso que a dificuldade nos foi, né, colocada no caminho. Não foi para isso, né, que eu vivencio tudo aquilo que o Emmanuel vem falando, essas decepções,
né, desamparos, essas incompreensões, né, ou essas perseguições. Né? Então não foi para isso. Né? Para que foi? E sim para a obra de salvação. Né? Então eles falam, está sendo apresentado algo para você para o seu crescimento, né? Para o seu desenvolvimento moral e espiritual. Não é para você ficar irado. Né? Então é como se a gente recebesse um presente, né, do alto e jogasse no chão. Falando, não quero isso, eu não gosto desse presente. Né? Queria outro. Igual uma criança mesmo, né, bem infantil. Né? Então ele está falando isso. Então esses acontecimentos, né, eles servem para o nosso crescimento. Então Deus coloca isso, né, nos nossos caminhos para que a gente possa aproveitar isso de alguma forma, né, e crescer e avançar nessa jornada evolutiva. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a gratidão, porque aí a gente vai nesse processo inverso a essa intemperança mental que ele coloca ali atrás. Né? Então, se eu recebo aquele momento e eu inicialmente penso nessa ira, eu começo a passar por esse sentimento, né, que eu pare e pense. E daí a gratidão ela quebra esse movimento. Né? Porque Paulo mesmo falava, né, em tudo dá graça. Né? Então, em tudo dá graça, porque em tudo é oferta. Tudo que vem de Deus é uma oferta, é um presente que ele acaba nos ofertando. Né? E a gente tem, né, que aproveitar esse recurso. Né? É um recurso muito valioso. É uma oportunidade que acontece que às vezes para retornar ela pode demorar muito. Né? Então a gente tem que realmente aproveitar esses momentos. E a primeira coisa é gratidão, né? Seguindo aí mais um ensinamento de Paulo, né? Para que a gente dê graças, né? Em tudo. Né? Em tudo que aconteça, eu preciso ser grato. Né? Talvez no primeiro momento a gente não entenda muito essa dificuldade, essa incompreensão, né? Essa decepção, essa perseguição. Mas se a gente quebra esse ciclo, né, dessa ira, a gente vai ser auxiliado para que a gente possa passar primeiramente pelo momento de uma forma mais altiva, né, e certeira, e depois lá na frente, com certeza a gente vai compreender tudo isso, né, os porquês. Mas a certeza de que tudo tem ligação, né, com vidas passadas, né? Então não tem nada de anormal acontecendo. Né? A gente tem situações que, né, precisam ser vivenciadas. Né? Então, ou é uma expiação, ou é né, uma prova. Né? Então, isso aí é algo que espiritualmente a gente já tem consciência, né? Porque a gente tem, né, para a grande maioria de nós, a gente tem, né, noção do nosso preparo antes de reencarnar. Então a gente, né, carrega isso dentro da gente, que a gente precisa colocar, né, em prática esses conhecimentos. Bom, Emmanuel continua, né? Ninguém restaura um serviço, né, sobre as trevas da desordem. Ninguém auxilia ferindo sistematicamente pelo simples prazer de dilacerar. Ninguém abençoará as tarefas do dia a dia amaldiçoando-as ao mesmo tempo. Ninguém pode ser simultaneamente amigo e verdugo. Né? Então o que ele está falando? Você está querendo uma coisa e está fazendo outra. Né? É isso que ele está falando para a gente. Ó. Ninguém restaura um serviço, né, sobre as trevas da desordem. Né? Então eu estou querendo ordem para promover a desordem. Né? Então ele está falando assim, ó, o que você quer para você, você tem que fazer isso na sua vida. Você não pode ficar esperando algo, né, sem agir, né, sem realizar. Né? Então ele fala, ninguém auxilia, né, ferindo sistematicamente. Né? Como é que eu vou auxiliar alguém, né, ferindo essa pessoa? Né? E daí eu não quero ser ferido. Então, assim, eu tenho que mudar o meu padrão de pensamento, né, o meu padrão, né, de vibração e tá agindo, né, conforme aquele que eu quero receber. É mais ou menos por aí. Né? Porque às vezes a gente
né, quer ser compreendido, mas a gente não compreende os outros. Né? A gente quer que as pessoas tenham paciência com a gente, mas a gente não tem paciência com as pessoas. Né? A gente quer gentileza, mas não somos gentis. Então, o Emmanuel está falando isso, é preciso uma coerência, né, com esse sentimento. Né? Aquilo que você deseja para você, né, você precisa estar realizando. Então você não pode fazer uma coisa esperando outra, né, como resultado. Né? Você vai vivenciar naquele ambiente mental que você está criando. Né? Então, se eu busco um ambiente mental de ordem, né, eu vou receber ordem na minha vida. Né? Eu vou vivenciar isso. Né? Então, é algo importante para a gente. Né? E no último, eu falo assim: ninguém pode ser simultaneamente amigo e verdugo. Né? Amigo e inimigo. Então, assim, ou você escolhe uma coisa, ou você escolhe outra. Né? Se você quer amigo, você tem que agir, né, como um amigo. Você tem que, né, promover isso, né, na sua vida, né, com relação, né, a todo mundo. Né? Bom, e aqui ele vai finalizando e é muito interessante, porque ele fala assim: ó, se tem notícias do Evangelho, né, no mundo de tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. Né? Olha só, se tem notícias do Evangelho, né, no mundo de tua alma, né, prepara-te para ajudar infinitamente. Então aqui ele, ele explica o processo no início, né, ele vem falando é, dessa questão, né, da ira e de como a gente tem que reverter isso. Né? E no final ele vai dando uma dica do que a gente tem que fazer. Né? Assim, a didática do Emmanuel é muito interessante. Porque ele não fica só na filosofia, né, em cima do assunto, né, só filosofando, não. Ele é muito prático, ele é muito objetivo. Né? Ele fala: ó, se tem notícias do Evangelho, então assim, a gente está tendo notícias do Evangelho. A gente está aqui estudando, né, os textos, né, que estão lá, né, no Novo Testamento. E o que Paulo fala, né, em suas cartas tem ligação direta, né, com os 4 evangelhos, né, com a vida de Jesus. Né? Então prepara-te para ajudar infinitamente. Né? Então ele está falando de um processo que nos liberta, né? Um processo que nos coloca no caminho da salvação, no caminho dessa evolução, né? Que é a ajuda, né? Que é a ajuda ao próximo, que é sempre, né, vivenciar de uma forma a estar auxiliando, né, as pessoas que estão, né, em nossa volta, auxiliando de várias formas. Né? Então, às vezes a gente pensa nessa questão, né, da caridade, da ajuda só com relação às coisas materiais, mas vai muito além disso. Né? A caridade material ela é muito pequena, né, perto da caridade moral, né, da caridade, né, feita num nível espiritual. Né? É você ser indulgente, né, com as pessoas, ser benevolente, né, perdoar os pecados, assim como o Allan Kardec colocou para a gente. Né? Então, eu, né, ser paciente com as pessoas, eu entender que as pessoas elas são imperfeitas assim como eu. Né? Eu exercitar isso ao longo né, do meu dia a dia, não julgar. Né? Então, né, são esses processos, isso é ser caridoso, lá no fundo mesmo. Né? E é claro, né, a caridade material ela faz parte, né, porque num dado momento é realmente necessário a gente estar fazendo esse tipo de ajuda. Né? E ele coloca, né, a terra é a nossa escola e a nossa oficina. Né? Ou seja, é onde eu aprendo e é onde eu trabalho. Então, ou seja, eu aprendo aqui e tenho que trabalhar aqui. Né? Ou seja, aplicar aquilo que eu aprendi. Né? A humanidade é a nossa família. Então, assim, ele não fala assim, a humanidade, exceto fulano de tal, é a nossa família. Não. Ele fala, a humanidade é a nossa família. Então, todos. Né? Indistintamente. Isso aqui é muito importante para a gente. Né? Porque a gente acaba segregando. Né? Algumas pessoas ali falam, isso aqui não. Isso aqui não faz parte, não. Mas Emmanuel é bem claro isso. Né? Então, a humanidade é a nossa família. Né? Então, como Jesus falou, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Ele não fala assim, amar o próximo, vírgula, exceto fulano de tal, como a ti mesmo. Não, ele não fala isso. Né? Ele fala amar o próximo, então, é todo mundo.
A humanidade é a nossa família, né? Todo mundo. Não tem segregação, né, nisso aí. Cada dia, né, é um ensejo bendito, né, para aprender e auxiliar. Né? Então, cada dia, cada raiar do sol é uma oportunidade, né, que a gente tem, né, de aprender e de auxiliar. Olha que interessante isso. É sempre o aprendizado, é sempre a sabedoria, né, ligada ao processo. Né? Isso é muito importante para a gente. Se eu compreendo, se eu entendo, né, aquilo e eu realizo, isso é evolução, isso é caminhar. Né? Eu costumo brincar com isso, né? Falo isso direto nas minhas palestras. Né? Não existe sorte nesse processo. Né? O que existe é entendimento. Então, eu tenho uma decisão a ser tomada, não é, né, unidunité, escolher uma e torcer para dar certo. Não é assim que funciona. É necessário entendimento. Não, eu estou escolhendo isso aqui porque eu aprendi isso, isso e isso, e isso aqui é o certo a se fazer. Né? E daí sim, daí você evolui, daí você caminha. Né? Porque precisa do entendimento, precisa de você escolher com sabedoria. É isso que a gente vem percebendo e entendendo é, diante das informações que a gente tem desde esses tempos aqui. Né? Porque Paulo, em outra epístola, se não me engano, agora fugiu qual que era, mas é no primeiro capítulo também, ele fala assim, né, versículos 1 e 9, né, que o vosso amor cresça cada vez mais em todo entendimento, em todo conhecimento, né, para que proveis as coisas que são excelentes. Ou seja, a partir do momento que eu entendo, que eu compreendo, né, acho que é a carta aos Filipenses, se não me engano, que eu entendo, que eu compreendo, eu vou provar aquilo que é melhor, eu vou provar aquilo que é excelente, né? Eu vou escolher melhor. Né? Então é isso que ele está falando. Então a minha escolha, ela depende do meu entendimento, da minha sabedoria, né? Daquilo que eu já compreendo. Por isso que ele fala ali, ó, se tem notícias do Evangelho, né, meu irmão, você já conhece o Evangelho, você já sabe alguma coisa, né? Então realiza, né? Vai lá e faz, não fica, né, se lamentando, né, chorando, né, as situações da vida, não. Vai lá e realiza. Né, e pronto. Né, é exatamente isso que a gente tem que fazer. Num certo ponto de vista, é uma ideia muito simples. Né, a gente só tem uma escolha a fazer, que é Jesus. A gente não tem outra escolha. Né, não existe outro caminho. Né, o nosso caminho é por Ele. Né. Nossa, o Paulo coloca, né? Porque Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é por Ele. Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Não existe outro caminho. Então nesse sentido é simples. É um caminho só que a gente tem que escolher. Agora a jornada ela já se torna, né, mais desafiadora, digamos assim. Mas a gente também não pode colocar que é uma coisa difícil, impossível de estar realizando. Né? Talvez difícil num certo ponto de vista, né? Mas ao mesmo tempo, né, somos capazes, porque se a mensagem veio, se o ensinamento vem, é porque nós damos conta. Né? Isso aí é uma regra da espiritualidade. Né? Ninguém vai te trazer um ensinamento, né, que você não seja capaz de estar realizando. Né? A espiritualidade superior não vai fazer isso. Né? Eles sabem, né, que se você dar conta, vai chegar, mas se você ainda não dá conta, eles vão esperar mais um pouco. Né? Então, se chegou o Evangelho para a gente, é porque a gente dá conta. Né? E se a gente dá conta, a gente tem que estar colocando isso em prática de alguma forma. Né? Bom, daí o Emmanuel finaliza, né? Por mais aflitiva, né, que seja a tua situação, né, ampara sempre e estarás agindo no abençoado serviço, né, de salvação a que o Senhor nos chamou. Então nós viemos, né, com o objetivo de estar realizando algo, né, como servos, como trabalhadores, né, nessa seara do Cristo. Então ele nos chamou, mas eu sou tão imperfeito, eu sou, né, tão pequeno ainda, não importa, né, cada um, né, vai receber uma incumbência de acordo com o seu, né, nível, com o seu preparo. Né.
Então a gente viu isso na parábola dos talentos, né? Então um recebe 5, o outro 3, o outro 2, né? O outro 1. Né? Então não importa, você vai receber algo, né? Uma incumbência, né? Uma tarefa, algo para estar realizando. E daí, como na parábola dos talentos, né? Você vai multiplicar isso ou você vai esconder, né? Com medo de perder aquilo. Né? Como a gente aprendeu lá, o que a gente tem que fazer é multiplicar isso. Né? Ou seja, multiplicar esses talentos é vivenciar, é realizar, é fazer, né? Mas fazer com consciência, com sabedoria, com entendimento, né? Tendo a certeza, né? A fé, né? E sendo fiel aos ensinamentos, né? E essas leis maiores, né? Que Jesus acabou nos legando. Bom, é isso, são as reflexões aí. Eu acho que algo que é interessante para a gente é pensar que cada um deve buscar esse entendimento. Né? A gente deve buscar isso constantemente. Né? Buscar esse entendimento, buscar é, esse estudo, né? Buscar essa leitura, buscar sempre um aprimoramento, não achar que a gente já sabe de tudo, que a gente, eu já li tudo, já li livros espíritos, já li livros médios, já li a codificação. Pega lá e lê de novo. Né? Vai ler de novo. Eu já li os evangelhos, né? Já li o Novo Testamento. Né? Pega lá e lê de novo. Né? E vai lendo, e vai estudando, né? Porque a cada tempo os entendimentos se renovam. E o que é importante para a gente é estar conhecendo, né? Para poder melhorar sempre as nossas escolhas. Né? Bom, é isso. Uma boa noite a todos. Né? Fiquem com Deus. Que Jesus nos ilumine sempre. Grande abraço.